Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou a Daisy e hoje estou aqui meditando no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 54, nos diz assim: Então, prendendo, levaram para uma casa no sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei de quem você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Essa passagem estava lendo aqui sobre Pedro. Pedro, ele conheceu Jesus através de um milagre. Quando ele estava na pior, precisando de pescar muitos peixes, creio eu, para pagar suas dívidas, sustentar a sua família, ele conheceu Jesus nesse dia. Jesus encheu o barco dele de peixes a ponto de quase virar. Então ele creu no milagre de Jesus. E ali ele começou a seguir Jesus porque Jesus tinha feito um milagre na vida dele. E com o passar da vida de Pedro, ele viu Jesus fazendo muitos milagres. Jesus curava pessoas de doenças incuráveis. Jesus fez multiplicar os pães, os peixes. Eu creio que coisas que não estão escritas na Bíblia, porque na própria palavra diz que se fosse anotar todos os milagres que Jesus fez, não caberia livros no mundo que contasse todos os milagres que ele fez. Então eu creio que Pedro, ele ficou com Jesus por causa desses milagres. Conforme o tempo ia passando, Pedro vendo isso tudo, Jesus curando, e ele não creu que a vida que Jesus estava passando para ele era uma vida eterna. Pedro só cria na vida terrena, porque ele falava que ele estava esperando o tempo que começasse a guerra para que Jesus viesse guerrear, que Jesus viesse liderar. E a minha pergunta para você hoje é: quem é você em Deus? Porque Pedro, na primeira oportunidade que ele foi tentado, ele negou Jesus. Jesus falou: Pedro, você vai me negar. Ele falou: não vou, Senhor, nunca vou te negar. Você não pode... Como é que é a palavra? Você não pode discutir com Jesus, porque Ele conhece o seu coração. Jesus, Ele sabe de tudo que está passando no seu coração. Ele conhece o seu amanhã, Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar, Ele conhece os teus pensamentos. Mas Pedro, ele não quis aceitar. Ele falou: Senhor, eu vou morrer contigo. Se for possível, eu vou entregar minha vida. E Jesus falou: não, você vai me negar. Ele falou: não, Senhor, não vou. E quando Jesus foi preso, as pessoas falaram: olha, você estava com ele. Ele falou: não estava. Quantas vezes você se escondeu que você era cristão? Quantas vezes as pessoas vieram te zoar? E lá, irmão da igreja. Que irmão de igreja o quê, rapaz? Sou de igreja nada. Lá, o cara que dá o dinheiro pro pastor. Ih, sou crente, não vou naquela igreja. Fui lá uma vez só, nem sou de lá. Quantas vezes você já se escondeu de Jesus? Quantas vezes você negou Jesus? Pedro, quando ele entendeu que ele havia negado Jesus, ele chorou amargamente, porque de fato ele creu que Jesus era o Messias, o Salvador do mundo. Só que agora para ele achava que era tarde demais. Jesus já estava preso, Jesus foi machucado, apanhou bastante, foi para a cruz e morreu. Quando tiraram o corpo de Jesus da cruz, levou ele para o sepulcro. No 3º dia as mulheres foram lá, viram que o corpo de Jesus não estava lá, somente os panos, somente as ataduras que enrolavam o corpo dele. Pedro foi correndo com João, se eu não me engano, até o sepulcro. João ficou na porta, abalado: onde está o corpo de Jesus?
Pedro já saiu doido entrando. Aonde está o meu Senhor? Até que ele viu o paninho dobrado, que significava que o mestre ia voltar. Saindo dali, eles acharam que tinha acabado. Eles acharam que Jesus tinha voltado, acho que para o céu, porque eles não creram que Jesus estava ali com eles ainda. Os discípulos no caminho de Emaús, indo para casa, Jesus foi ter com eles e eles não reconheceram. Eles conversaram o caminho todo com ele, Jesus falando, eu fiquei sabendo de um homem que esteve aí, que foi crucificado injustamente. É mesmo, você ouviu falar? Nossa, era um homem tão bom, ele curava as pessoas. E assim foi no caminho todo. Quando chegaram em casa, que Jesus pegou o pão e partiu, aí os olhos dele se abriram. Uau, é Jesus, é o Mestre, é Ele que está com a gente. Até quando você vai ficar com os seus olhos fechados, sem enxergar o Mestre? Até quando você vai mergulhar a sua vida na palavra? Até quando você está esperando para queimar a sua vida aos pés de Jesus? Porque é isso que nós queremos, queimar a nossa vida, porque não tem nada nessa vida pra gente. A única coisa que me resta nesse mundo é seguir Ele, é falar como Ele. Tem uma versão na palavra que diz que quando Pedro nega Jesus, o cara fala com ele assim, você andava com eles porque você fala como Ele. Meu irmão, quando você é cristão, quando você conhece Jesus de verdade, você fala como Jesus, você fala como o seu pastor. Eu faço parte da Igreja Reino Cristão aqui de Marechal Floriano, no Espírito Santo, e eu já me peguei várias vezes falando coisas que o meu pastor fala, orando do jeito que o meu pastor ora, porque ele é o meu líder espiritual. Se Jesus estivesse me liderando, é claro que eu falaria igual a Jesus. Creio que foi a mesma coisa. Pedro, você fala como ele, não tem nem como negar, está escrito na sua cara. Só que muitas vezes você foge, você tenta fugir do seu chamado. Até quando você vai esperar? Até quando você vai ter que negar Jesus, ter que chorar amargamente? Não espere, meu irmão. Mergulhe de cabeça, queima a sua vida. Queima a sua vida aos pés de Jesus. Seu devocional está em dia? O seu quebrantamento está em dia? Você está sensível ao Espírito Santo? Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Qual foi a última vez que o seu coração estava quebrantado e você não conseguiu parar de chorar? Fim de semana agora a gente teve um retiro num sítio da minha igreja lá, no sítio do irmão da igreja, e teve um retiro e Deus falou fortíssimo. E já antes desse retiro eu já tinha me renovado com o Senhor diariamente no meu devocional. E eu sempre coloco um louvor e eu procuro me derramar mais para o Senhor. Hoje é terça-feira. Deus falou fortemente com a gente no domingo. Eu não consigo parar de chorar desde domingo. Não sei se dá para ver, a minha cara está inchada. Mas é um chorar de quebrantamento, meus irmãos. Eu creio que eu estou vivendo um novo amor. Como chama, apaixonado por Jesus. O primeiro amor foi renovado na minha vida. Porque é um choro de alegria, é um choro de presença, é um choro de desespero ao mesmo tempo. E eu falo, Jesus, eu não quero mais voltar para esse mundo. Senhor, eu posso ser até egoísta, mas eu prefiro que o Senhor me leve do que voltar para esse mundo. Porque eu prefiro perder a minha vida, mas salvar a minha alma. É o que Pedro falou, eu quero gastar a minha vida, porque morrer é lucro para quem está na presença do Senhor. Por isso, não negue a Jesus. Não negue o seu chamado. Não negue o seu chamado. Quem é você quando ninguém está vendo? Você nega Jesus? Ou você glorifica o nome dele? Quando você está na escola, quando você está num grupo de amigos, na companhia da sua família, numa festa, quem é você? Você é cristão? Ou você curte uma música porque está todo mundo ouvindo? Eu não vou colocar um louvor aqui. Eu não vou falar de Deus aqui porque ninguém está falando. Quem é você? Eu estou falando para mim aqui. Quem é você? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você no seu trabalho? Você está dando um bom testemunho? Você, eu estou falando para quem é cristão. Você é cristão mesmo? Que testemunho que você está dando? As pessoas não leem Bíblia. Você é a Bíblia. Você lê e você vive. E as pessoas que não lê e não vive, vai ver em você, então ela vai falar assim, ué,
escrito na Bíblia isso. A pessoa é boa, gente boa, bonita. Ela é cristã. Ué, peraí, deixa eu ver como é que é direito. Então, fui lá ler também. Porque o testemunho dela é diferente. Ela não xinga, ela não bebe, ela não vai pra festa, mas é uma pessoa alegre. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso pra mim, não me gabando, mas já me gabando porque o Espírito Santo, ele habita em mim. Eu já vi pessoas falando pra mim, nossa, eu nunca vi você triste. Teve um dia que eu saí aborrecida de casa, indo trabalhar, fui no posto abastecer, colocar gasolina na minha moto. Eu já cheguei, bom dia, tudo bem? Aí o frentista falou, porque eu sempre abasteço no mesmo posto. O frentista falou comigo, você sempre com um sorriso no rosto, né? Aí eu falei, porque a alegria do Senhor, ela é minha força. E dentro de mim eu pensei, nossa, e eu tô tão aborrecida, mas foi tão espontâneo o meu sorriso, porque é o meu viver, é o que eu transpareço, não é mentira. É a minha vida, eu sou feliz. Às vezes eu fico até com vergonha porque a minha risada ela é muito escandalosa, ela é muito alta. E quando eu tô rindo lá fora na igreja, os irmãos lá na frente olham e falam, ai meu Deus, que vergonha, eu tô rindo alto. Mas todo mundo me conhece como uma pessoa feliz. É porque eu sou feliz, eu já sou feliz com Jesus. Porque é o que eu transpareço. E eu não quero negar Jesus aonde eu estiver. Aonde eu estar, Deus ele tá comigo. Onde eu colocar a planta dos meus pés, ele vai primeiro, ele vai na frente. Então eu quero deixar isso pra você. E mais um testemunho também, eu estava com minha sogra no hospital semana passada, e tinha uma serva de Deus lá, o maxilar quebrado, sofreu um acidente de ônibus. O ônibus bateu, ela bateu a boca, quebrou o maxilar, então ela ficava falando assim, bastante que ela não conseguia falar. Eu vi na hora que ela era uma serva de Deus, tinha 4 mulheres dentro do quarto, junto com a minha sogra. E meu coração queimando para orar. Só que eu fiquei meio receio, as mulheres iam passando mal, querendo dormir, porque já era noite. Então eu não orei, eu fiquei esperando o momento certo, mas meu irmão, não tem momento certo. Eu sei que a médica veio para dar a informação que essa mulher do maxilar quebrado ia operar, só que a informação que ela passou foi outra. Ela falou, não podemos te operar porque aqui a gente não tem um aparelho que precisa, você vai ter que procurar um dentista. Eu pensei, nossa, coitada, ela passou a noite ali esperando, chorando de dor. Meu Deus, coitada. E eu até saí do quarto, porque eu pensei, agora ela vai abrir a boca. Ela vai abrir a boca não, ela vai começar a chorar. E eu olhei de fora assim, ela tava com a Bíblia na mão e fazendo assim. Eu falei, gente, essa mulher tá orando. E ela tava agradecendo a Deus e fazendo assim, agradecendo a Deus. Eu falei, caramba, o que é isso? E eu vi que ela tava com uma Bíblia assim pequena, com a Bíblia aberta. E ela queria ler para minha sogra. E ela não conseguia falar, porque ela não podia abrir a boca. Aí na hora ela olhou para mim, eu olhei para ela, também a Bíblia da mão dela. Eu falei, aonde? Ela apontou em cima assim, e eu comecei a ler. Como o texto era muito grande, então eu não li tudo, eu li uns 3 versículos. E eu vi que, eu precisava de orar naquele quarto. Então eu terminei de ler os versículos que ela me instruiu. Eu fechei os meus olhos e abri a minha boca. Eu comecei a clamar ao Senhor. Eu não vi o que aconteceu porque eu estava com os meus olhos fechados, mas ela se dirigiu até minha sogra, com o maxilar quebrado, para orar pela vida da minha sogra. Quem é você quando ninguém da sua igreja está olhando? Essa mulher não estava buscando holofotes, ela não estava esperando o pastor dela olhar, olha que eu estou orando, não. Ela obedeceu a Deus, mesmo na maior dor dela, sem poder abrir a boca para orar. Deus tocou no íntimo e profundo dela e ela foi até a minha sogra orar como ela podia. Depois ela me agradeceu com um olhar, balançou a cabeça e foi para casa. E ali eu recebi um grande ensinamento. Eu, com a minha boca boa, poderia ter aceitado o chamado, talvez Deus faria mais. Ou não sei dos planos do Senhor. Mas eu precisava estar ali. Eu precisava estar naquele hospital para ser boca dela, porque Deus estava tocando nela. E eu fui ali ser um vaso usado nas mãos do Senhor. E mais uma vez eu te pergunto, quem é você quando ninguém está olhando? Eu poderia ter me disfarçado, não conheço. Fingido que eu não sou cristã, mas eu sou, não posso esconder. Não se esconde uma lâmpada debaixo da cama. Não se esconde. Você é luz, você é sal. Seja o sabor que o mundo precisa. Seja a luz que o seu amigo precisa. O seu amigo do trabalho, o seu amigo de escola, ele precisa de Jesus. Você sabe que ele precisa, você tem um parente.
você tem uma melhor amiga, um melhor amigo, ele precisa de Jesus. Quem é você nessa hora? Seja um cristão. Não fique como Pedro, que precisou de passar por um constrangimento para acreditar em Jesus. Creia hoje, viva o hoje, viva Jesus, porque viver a Deus é lucro. Eu esqueci o verso, mas Paulo disse que o viver é Cristo, é isso. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Então vamos viver para Jesus, porque se a gente morrer, é para lá que eu vou, é para lá que eu quero ir. E você, quer ir também? Bora! Segue Jesus, diga sim para Jesus. A paz do Senhor, te vejo no próximo vídeo.